Graça e paz, gente querida, povo de Deus, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu tenho o grande privilégio de poder chegar até você através desta live. E como eu sempre tenho dito, eu não quero chegar até você para lhe confundir. Pelo contrário, eu quero chegar até você para falar da infalível palavra do Evangelho da Graça de Deus. Trazer a você esse leitinho da palavra de Deus, esse arroz com feijão, esse alimento de todo dia, para que você possa crescer com maturidade, crescer com saúde. Uma criança, quando ela não tem alimento bom, ela é mal alimentada, ela vai ter muitos problemas de saúde, mas quando ela é bem alimentada, ela vai ter muita resistência física e não vai ter problema de saúde. Assim é a vida espiritual. Quando nós somos alimentados com o Evangelho da Graça de Deus, isso traz saúde para nós, traz vida, traz resistência, traz maturidade. Então, eu chego até você em plena fé, com muita convicção, acreditando que a cada live desta, a cada alimento deste, acreditando que a cada vez que você ouve as palavras do Evangelho da Graça de Deus, você vai receber um bom alimento, um alimento puro, um alimento sólido, um alimento que vai lhe trazer saúde espiritual. Porque só o Evangelho da Graça de Deus é que pode fazer isso por cada um de nós. Então eu chego aqui com um bom coração. Eu não chego aqui para você gostar de mim ou me achar alguma coisa. Não, isso não me interessa. Eu chego aqui, chego a você para exaltar Jesus Cristo, para falar deste Evangelho da Graça de Deus. Este Evangelho cujo centro dele é a pessoa de Jesus Cristo. É o que ele fez na cruz por cada um de nós. Chego com um bom coração, acreditando que eu serei um colaborador do teu crescimento espiritual. E isso vai fazer muito bem para você. Quantas pessoas entram em contato comigo através do WhatsApp, elas dão testemunhos maravilhosos, testemunhos de que foram despertadas por o Evangelho da Graça de Deus, que viviam debaixo de lei, não entendiam a salvação pela graça, não entendiam a salvação pela fé em que Cristo fez por nós, não por obras. E quando elas passam a entender isso, elas têm uma satisfação, uma alegria tão grande, um jugo tão pesado é tirado dos ombros dela. E quando elas entram em contato comigo e me testemunham estas coisas, isso para mim é um grande milagre. Isso para mim é uma grande satisfação, um grande prazer ouvi-las. Porque eu sei que o Evangelho faz esta obra. O Evangelho da Graça de Deus, quando compreendido, quando entendido, quando crido, faz uma obra extraordinária dentro de cada um de nós. E é para isso que nós estamos aqui, para sermos um colaborador do teu crescimento espiritual. Mas vamos à palavra de hoje. Quero abrir a Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 1, e quero ler com vocês verso 10 até 12. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, verso 10 a 12, onde Paulo diz: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, o Evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. E agora Paulo fala uma coisa interessante. Porque eu não aprendi e nem recebi de homem algum. E agora ele fala como é que ele aprendeu e recebeu o Evangelho. Mas mediante revelação de Jesus Cristo.
De vez em quando alguém pergunta para mim, pastor, o senhor só fala das cartas de Paulo? E eu respondo, sabe por quê eu prego as cartas de Paulo? Porque a ele foi revelado o evangelho da graça de Deus. A pessoa diz, mas toda a Bíblia é a palavra de Deus. Está certo, toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas o evangelho não é toda a Bíblia. O evangelho eu encontro naquilo que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Para mim entender claramente o que é evangelho, eu preciso entender as cartas de Paulo. Preciso ter compreensão daquilo que Paulo escreveu em Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus. Se não tiver uma visão clara das cartas de Paulo, quando eu falo uma visão clara, não é dar uma lidinha por cima. É trabalhar nestas cartas verso por verso, estudá-las várias vezes. Porque se não tiver uma visão clara daquilo que Paulo escreveu, eu não vou ter uma visão clara do Evangelho da Graça de Deus. Eu posso ler lá 1ª, 2ª de Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas, Apocalipse. Posso ler Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos. Mas se não tiver uma compreensão das cartas de Paulo, vai faltar uma compreensão do Evangelho da Graça de Deus. É isso que eu quero que você entenda, porque se você não tiver compreensão e revelação daquilo que Paulo escreveu, você não vai ter compreensão do que é o Evangelho da Graça de Deus. Você vai ter uma mente misturada do Velho Testamento com o Novo Testamento. Você não vai entender aquilo que é Evangelho da Graça de Deus. Então Paulo fala aqui uma coisa extraordinária. Primeiro ele diz, porventura procuro eu o favor dos homens ou eu procuro o favor de Deus? Ou procuro agradar a homens? Aí Paulo diz, se eu agradasse a homens, eu não poderia ser servo de Jesus Cristo. E depois ele traz aqui uma grande revelação. Uma coisa extraordinária que eu creio que você ouvindo isso, você vai ter os olhos do teu entendimento abertos. Ele diz, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado, aquilo que ele pregava, aquilo que ele ensinava, não é segundo o homem. Você está entendendo como isso é sério? Depois ele diz, porque eu não recebi, o evangelho ele não recebeu nem aprendeu de homem algum. Então você poderia perguntar, mas Paulo, como você aprendeu essas coisas extraordinárias que você escreveu? Como veio a você essa informação? Aí ele diz, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, vou ler de novo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então você poderia perguntar, mas pastor, Paulo não foi atrás de Pedro, de Tiago para aprender o evangelho? Não. Paulo não procurou nenhum dos demais apóstolos para aprender o evangelho? Não. Paulo está dizendo que ele não aprendeu de homem algum. Você entende o que eu estou dizendo? Paulo não aprendeu o evangelho de homem algum. Mas como ele ficou conhecendo essas coisas tão profundas? Como que ele pôde entender e compreender, pela graça sois salvos mediante a fé? Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pedro nunca escreveu sobre isso, João não, Tiago não, Judas não. Mas Paulo escreveu, como que ele pôde saber isso? Porque o próprio Senhor Jesus Cristo revelou este evangelho a ele. Você entende isso que eu estou te dizendo? O
próprio Senhor Jesus Cristo permitiu que Paulo enxergasse, compreendesse as insondáveis riquezas do Evangelho da graça de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo revelou a ele. O que é uma revelação? Primeiro, uma revelação não é algo que o homem consegue compreender de maneira própria, pela sua inteligência. Revelação não é algo que o homem se esforça muito para compreender e entender. Revelação não vem por meio de coisas que o homem faça ou por muito estudo que ele tenha, não. Revelação é uma coisa que está oculta da sabedoria humana, oculta do conhecimento humano. O homem, com a sua mente racional, não tem capacidade de entender e compreender uma revelação. Por isso que é revelação. Não depende do esforço do homem, da inteligência do homem, não depende da capacidade do homem. Revelação é Deus que opera na mente do homem, no coração do homem, e faz ele compreender e entender coisas que jamais ele compreenderia e entenderia por si mesmo. Então Paulo nunca compreenderia o Evangelho da graça de Deus, nunca saberia disso. Como ele diz, se não fosse por revelação de Jesus Cristo. Então, mesma coisa eu e você. Nós não vamos compreender o Evangelho da graça de Deus se o próprio Senhor Jesus Cristo não revelar a cada um de nós, não abrir o nosso entendimento. Eu posso estar 30 anos numa igreja pentecostal e não entender nada do Evangelho da graça de Deus. Posso estar 20 anos numa igreja neopentecostal fazendo voto, campanha e sacrifício e não entender nada do Evangelho da graça de Deus, se Deus não abrir o entendimento. Então só pode compreender esse Evangelho da graça de Deus aquele a quem Deus abrir o entendimento para compreender. Você entende isso? Não é uma questão de quanta teologia eu fiz, de quantos livros de teólogos eu li, de quanto tempo eu estou na igreja e frequento a igreja. Não. Está em Deus abrir o nosso entendimento para que compreendamos o Evangelho da graça de Deus. Cada vez que eu venho gravar uma live e pregar a você, eu venho com essa expectativa no meu coração. Com esta fé, acreditando que num determinado momento alguém ali no YouTube procurando alguma coisa vai deparar com esta live. E às vezes não vai nem ser muito atraído por ela, mas vai apertar o botão ali, vai clicar ali para assistir e de repente ela vai começar a ouvir aquilo e vai começar a ouvir e o entendimento dela vai ser aberto porque Deus vai conceder a ela que assim seja. Então, cada live que eu gravo, eu venho com esta fé acreditando que uma pessoa vai ser despertada e vai ter revelação do Evangelho da graça de Deus. Mas vamos lá, falar sobre Paulo, Atos, capítulo de número 9. Já li muitas vezes isso aqui para você. Atos, capítulo de número 9. E nós vamos ver o encontro que Paulo teve com Jesus Cristo. A partir do verso 1. Saulo, que é Paulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Olha os detalhes. Está se aproximando de Damasco. Uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? A resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer.
Seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Olha que coisa interessante. O apóstolo Paulo era alguém contra a igreja, ele era judeu. Você está entendendo? Ele viveu desde a sua meninice debaixo da lei, aprendeu todos os rituais da lei, aprendeu tudo sobre a lei. Ele era fariseu, cheio de disciplina. Ele mesmo diz em Atos capítulo 1 que da idade dele ele se avantajava a muitos na questão do judaísmo. Ele não cria em Jesus Cristo, ele era contra a igreja, ele perseguia a igreja. E aqui ele está com carta, com autorização, cartas de autorização. Ele vai para Damasco, e se ele chegasse lá nas sinagogas e encontrasse alguns que eram do caminho, ele iria prender essas pessoas e trazê-las presas a Jerusalém. Olha o coração desse homem, ele é contra o evangelho, ele é contra Jesus Cristo. Ele julga que está fazendo um grande serviço a Deus, prendendo as pessoas que creem em Jesus Cristo. Ele julga que está cumprindo a sua religiosidade, prendendo as pessoas que creem em Jesus Cristo. Na ótica dele, ele está servindo a Deus e está fazendo uma coisa agradável a Deus. Ele é um religioso, mas ele não sabe que Jesus Cristo é verdadeiro. Ele não sabe quem é Jesus Cristo, ele não acredita. Ele está cumprindo toda a religiosidade dele, ele tem violência no coração, ele quer prender aquelas pessoas que acreditavam em Jesus Cristo. Mas ele está totalmente cego para uma outra dimensão do Evangelho. Ele está totalmente cego para a pessoa de Jesus Cristo, para o Evangelho da graça de Deus. Você entende isso? Assim também existe tanta gente no meio evangélico, cumpridores das normas, gente que nasceu na igreja, cumpridores dos rituais, cumpridores da velha aliança, estão fazendo tanta coisa, julgam estar servindo a Deus, mas ainda o entendimento deles está embotado, está fechado, ainda eles estão cegos para o Evangelho da graça de Deus, ainda eles estão achando que a salvação é por esforço próprio, ainda estão achando que a salvação é por obras, por pagar preço, por jejuns, por sacrifícios, que a salvação depende deles, não de Deus. Paulo era assim, era contrário, ele queria destruir a pregação do Evangelho. Destruir aqueles que eram do caminho, levá-los presos, porque ele achava que isso era contra a religião dele. Será que você entende isso que eu estou lendo e dizendo de uma forma bem simples para você? Paulo era cumpridor da lei, conhecia tudo sobre a lei, era extremamente religioso, mas não conhecia nada ainda do Evangelho e nem acreditava em Jesus Cristo. Agora ele está com cartas de autorização na mão para prender aquelas pessoas caso as achassem lá. O coração dele tem aquela ira. Ele não está buscando a Deus, ele não está orando, ele não está arrependido dos pecados, não. Ele está indo para Damasco para cumprir aquilo que ele quer cumprir, prender aquelas pessoas. Aí é que vem a revelação. Mas quando ele se aproxima da cidade, o que acontece? Brilha uma luz do céu ao redor dele. Repare bem, ele não está buscando isso. Ele não está clamando a Deus, ele não está se arrependendo do pecado. Ele não tem nem noção dessas coisas. Mas quando ele vai se aproximando de Damasco, uma luz do céu brilha. É tão forte essa luz que ele cai por terra e ele cai cego.
E caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha o que aconteceu dentro dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Deve ter dado um nó na mente dele. O que é isso? Quem é este? Que luz é essa? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E para sua surpresa a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha que coisa extraordinária. Ele está indo para Damasco para prender aqueles que eram do caminho. Ele tem autorização para isso. O coração dele é contra Jesus Cristo. É contra a obra de Deus. Ele não está arrependido dos pecados. Ele não... Não. Mas neste momento, uma luz do céu, Jesus Cristo aparece para ele. Glorificado, cheio de brilho. Você entende? Ele cai por terra. E vem essa voz: Saulo, por que você está me perseguindo? Quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Deu um nó na cabeça dele. A mente dele deve ter entrado em pânico. Ele deve ter lembrado da sua religião, da lei, de tudo aquilo, da sua perseguição à igreja, da morte de Estevão. Deve ter lembrado de tudo aquilo instantaneamente, e agora ele se depara diante de Jesus Cristo. E Jesus responde: eu sou Jesus a quem tu persegues. Começou a revelação. Você entende isso? Ele não estava buscando a Deus, não estava buscando Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo vem, aparece a ele e se revela a ele. Ele viu Jesus Cristo. Vocês estão entendendo? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegue. Levanta-te, entra na cidade e te dirão o que te convém fazer. Isso é uma revelação, algo que você jamais entenderia. Algo que a tua religião não deu. Algo que você jamais compreenderia por modo próprio. De repente aquilo vem e Deus abre o teu entendimento e você enxerga numa outra dimensão que você nem sabia que existia. Então Paulo, ele teve essa revelação de Jesus Cristo, ele viu Jesus Cristo. Ele teve essa revelação de Jesus Cristo. Você entende? Quando é que Jesus aparece para nós? Um dia também Jesus apareceu para mim. Você poderia perguntar: nossa, mas foi que nem o apóstolo Paulo? Não, eu não vi nada, não teve nenhuma luz. Ele apareceu em Gálatas 2,16. Um dia eu estava lendo Gálatas 2,16, ainda era religioso, né? Pentecostal. E eu li lá: o homem não é justificado por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Eu já era 20 anos cristão, mas não tinha entendido que era justificação. Muito menos que o homem é justificado não por obras da lei. Quando eu entendi esse verso, Jesus apareceu para mim na compreensão. E a partir daquele momento, ele se revelou a mim através deste verso, Gálatas 2,16. E a partir daí, abriu-se na minha mente, no meu espírito, o início da compreensão do Evangelho da graça de Deus. Entende isso? A pessoa pode ter vivido 20 anos debaixo da lei, mas tem um dia que Jesus aparece através de um pregador, de uma palavra. A pessoa ouve aquilo, ou lendo as cartas de Paulo, de repente abre o entendimento dela. Jesus apareceu, entendi. A partir deste momento começa a revelação do Evangelho da graça de Deus. Lembrando a você que nós estamos em Gálatas capítulo 1, onde Paulo diz: eu não aprendi o Evangelho de homem algum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então vamos discorrer algumas coisas a respeito de Paulo. Vamos lá para a segunda carta dele aos Coríntios. Isso aqui é muito intenso.
é muito grande. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12. Vamos ver o que Paulo falou a respeito da revelação que ele teve. Segundo aos Coríntios 12. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Aí ele diz que era ele mesmo. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, quando Paulo está escrevendo esta carta, já tinha passado 14 anos que isso havia acontecido. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito o homem se referir. Olha o que Paulo está dizendo, que há 14 anos atrás, ele não sabe se foi só em espírito ou se o corpo foi junto. A coisa foi tão intensa, tão gloriosa, que ele foi arrebatado até o terceiro céu. E depois ele diz, foi arrebatado ao paraíso de Deus. O que isso nos mostra? Que o terceiro céu, primeira coisa, o terceiro céu não é aqui na terra. E o paraíso de Deus também não é aqui na terra. Então ele foi levado por Deus ao paraíso de Deus. Ele foi ver essa outra dimensão que nós só temos algumas informações através daquilo que foi revelado no Evangelho. Mas ele foi até lá onde Jesus Cristo está lá glorificado agora. Terceiro céu, você acredita nisso? E ele ouviu, presta atenção, ele ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem se referir. Então ele foi para essa dimensão. Ele entrou lá, ele esteve lá, ele ouviu. Você entende? Não aprendi, nem recebi, Paulo está dizendo em Gálatas, um evangelho de homem nenhum, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então ele foi até lá e ouviu palavras inefáveis. Pedro não foi até o terceiro céu. João não foi até o terceiro céu. Mateus, Marcos, Lucas não foram até o terceiro céu. Nem Tiago e nem Judas, que são os escritores do Novo Testamento. Mas Paulo foi até o terceiro céu e ele viu coisas. E ouviu coisas que ao homem não é lícito se referir. Você entende o que eu estou dizendo? Então, o Evangelho da Graça de Deus está aqui nas cartas de Paulo. Aqui está a riqueza. Aqui está a riqueza. Deus abriu o entendimento. Ele não aprendeu o Evangelho de homem algum. Ele teve revelação de Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus Cristo apareceu para ele e lhe deu conhecimento a respeito daquilo que é o Evangelho da Graça de Deus. Eu vou dizer a mesma coisa, para mim entender o que é o Evangelho da Graça, se eu não entender as cartas de Paulo, eu não entendo o Evangelho da Graça de Deus. Eu vou ficar lá, a mulher de fluxo de sangue tocou nas vestes, foi curada. Ele trocou no leproso, foi curado. Né? Ele pôs o dedo nos olhos do cego e o cego passou a ver. Assim vai ser na sua vida, né? Entende? Vou fazer campanha da mulher de fluxo de sangue, campanha da cura, do leproso, essas coisas todas. Mas se eu entender as cartas de Paulo, eu entro numa outra dimensão. Eu entro num conhecimento diferente, eu entro naquilo que é o Evangelho da Graça de Deus. E esse foi o ministério que Paulo recebeu do Senhor, pregar o quê? O Evangelho da Graça de Deus. Vamos lá para Atos capítulo 20. Eu tenho lido sempre essas coisas e vou continuar lendo. Não me preocupo de repeti-las novamente. Atos capítulo 20, Paulo faz uma grande declaração sobre o ministério dele. Ele diz:
Porém nada, verso 24, porém nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. E qual foi o ministério que ele recebeu do Senhor? Para testemunhar o quê? O Evangelho da graça de Deus. É nisso que consistia o ministério do apóstolo Paulo. Testemunhar, pregar, ensinar o Evangelho da graça de Deus. Este é o Evangelho. Este é o Evangelho. O Evangelho não é a Bíblia toda, vou repetir. Tem muita coisa linda no Velho Testamento, mas aquilo é judaísmo, história do povo judeu. Evangelho não é Apocalipse. O Evangelho está contido nas cartas de Paulo. Eu tenho revelação do Evangelho nas cartas de Paulo. Isso é o Evangelho da graça de Deus. Então, qual foi o chamado e o ministério que Paulo recebeu do Senhor? Testemunhar o quê? O Evangelho da graça de Deus. Pregar o Evangelho da graça de Deus. Foi por isso que o próprio Senhor Jesus Cristo revelou isso diretamente a ele. Lembrando que ele disse: eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas foi mediante o que? Revelação do próprio Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Vamos ler uma coisa interessante aqui. Paulo diz no verso 17: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. O que Paulo está dizendo? Que Cristo não enviou ele para batizar, mas foi enviado para quê? Para pregar o Evangelho não com sabedoria de palavras. Para quê? Para que não se anule a cruz de Cristo. Romanos capítulo 1, agora sim é Romanos. Romanos capítulo 1, nós vemos uma coisa importante. No verso 1 do capítulo 1, quando Paulo está fazendo a sua saudação, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Ele não se auto-intitulou apóstolo, não se fez apóstolo. Ele foi chamado para ser apóstolo pelo Senhor Jesus Cristo. Ele diz: separado para o Evangelho de Deus. Ele se identifica como uma pessoa que foi exclusivamente separada para o Evangelho de Deus. Qual foi o ministério que ele recebeu do Senhor? Testemunhar o Evangelho da graça de Deus. O que ele diz? Primeira carta de Paulo aos Coríntios 1,17, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria humana, para que não se anule a cruz de Cristo. Aqui em Romanos 1,1 que ele diz, separado, ele foi um apóstolo chamado por Jesus Cristo, separado para o Evangelho da graça de Deus. Separado só para pregar o Evangelho da graça de Deus. Agora, qual é o poder que o Evangelho da graça de Deus tem? Não é? Paulo fala em Romanos 1, 16, 17, pois não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que acredita. Agora, Paulo fala uma coisa extraordinária que o Evangelho faz. Quando a pessoa recebe, entende, ela crê no Evangelho. Vamos ali para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Nós vamos ler ali, verso 15. Preste muita atenção nisso. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não tereis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. O que Paulo está dizendo? Que Paulo, pela pregação do Evangelho, ele gerou os coríntios em Cristo. O Evangelho é que tem poder de me gerar em Cristo. O que é estar em Cristo? É estar dentro de uma nova dimensão.
É como se Deus me pusesse dentro de um cofre forte, só Ele tem o segredo. É estar dentro do reino de Deus. Então olha que Paulo fala que pelo Evangelho, os coríntios foram gerados nesta dimensão. Gerados em Cristo. Então só pelo Evangelho que nós somos gerados e postos em Cristo. A lei não pode fazer nada, a velha aliança não pode fazer nada referente a isso. Mas quando eu vou ouvindo o Evangelho da graça de Deus, eu vou ouvindo, aquilo vai despertando dentro de mim, vai abrindo o meu entendimento, eu vou sendo gerado, salvo, gerado em Cristo. Por isso que Paulo fala, aquele que está em Cristo, que foi gerado em Cristo pelo Evangelho, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Porque foi o quê? Gerado em Cristo. Então, é só o conhecimento do Evangelho da graça de Deus que tem poder de me gerar em Cristo. Gerar esta nova criatura, gerar este novo homem, gerar este nosso espírito nascido do alto. Paulo diz que isto é feito através da pregação do Evangelho. Como aqui estamos em Coríntios, vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Tem 2 versos aqui que quando eu leio, mexe muito no meu coração. Olha o que Paulo fala, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 1 e 2. Irmãos, venho lembrar-vos que o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vou-la preguei. Isso é muito extraordinário. Paulo está dizendo que este evangelho que ele anunciou aos coríntios, que por ele nós somos salvos se retivermos a palavra tal como ele vou-la pregou. Olha que Paulo está dizendo, nós vamos ser salvos se nós retivermos. O que é reter a palavra? É guardá-la dentro de nós, guardá-la no nosso coração, reter este conhecimento do nosso espírito, retê-lo ali dentro. Paulo está dizendo que nós vamos ser salvos se retivermos a palavra. De que forma? Tal como Paulo pregou. Então esse conhecimento do Evangelho da graça de Deus é que nos gera em Cristo, é que nos traz salvação, se eu reter a palavra como Paulo pregou. Por isso que eu quero dizer a você, conheça as cartas de Paulo, leia, medite, dia e noite e dia, procure o máximo estar em cima delas, assista as lives, acompanhe os versos, escreva-os, depois memorize e releia-os totalmente. Porque Paulo disse, se nós retivermos a palavra, de que forma? Tal como ele pregou. Romanos capítulo de número 2, vamos lá, Romanos capítulo de número 2, Paulo vai falar uma coisa extraordinária no verso 16, Romanos capítulo 2, versos 16, ele diz, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Ele está dizendo que vai haver um julgamento do segredo dos homens. E como que é esse julgamento? Como isso vai se manifestar? Paulo fala de conformidade com o meu Evangelho. Então, o segredo do coração dos homens, quando cair isso em julgamento, vão ser julgados segundo, de conformidade com o Evangelho que Paulo pregou. Você entende isso, meu irmão querido, minha irmã preciosa? Você entende que o Evangelho está nas cartas de Paulo? Toda a Bíblia você precisa conhecer, é bom. Mas eu vou ter clareza daquilo que é Evangelho quando eu compreender e tiver clareza sobre cada carta que Paulo escreveu. Romanos capítulo 16, vamos lá, Romanos capítulo 16.
Vamos ler o verso 25, um dos últimos versos da carta de Paulo aos Romanos. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. O que Paulo está dizendo? Que esse conhecimento do evangelho foi uma coisa que ficou guardada. Uma coisa que estava guardada nos tempos eternos, que agora foi revelada. Uma coisa que Deus guardou o conhecimento do evangelho e foi revelado agora ao apóstolo Paulo. Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. A pregação, o que é a pregação de Jesus Cristo? Tudo aquilo que Cristo nos ensinou através do evangelho. De conformidade com a revelação do mistério que estava guardado em silêncio nos tempos eternos. Paulo dá a entender que esse conhecimento do evangelho foi uma coisa que estava guardada. Você pensa que todos aqueles lá do Velho Testamento entenderam claramente o evangelho como nós entendemos hoje? Não. Você pensa que aqueles irmãos da velha aliança entenderam o evangelho como nós entendemos hoje? Não, eles tiveram pequenas vislumbres do Cristo que viria e nada mais que isso. Porque este evangelho estava oculto, guardado nos tempos eternos para se manifestar agora, através do Senhor Jesus Cristo. Você entende o que eu estou dizendo? A pessoa perguntou, mas pastor, só fala do apóstolo Paulo? Porque a ele foi revelado o evangelho da graça de Deus. A ele foi revelado o evangelho da graça de Deus. Então vamos voltar onde nós começamos. Gálatas, capítulo de número 1. Gálatas, capítulo de número 1. Vamos ler o verso 10 a 12. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E agora vem a grande revelação, a palavra gloriosa. Ele diz, faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. O que Paulo pregou não era segundo o homem. Não veio da mentalidade humana. Não veio também da influência dos demais apóstolos. E ele responde, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum. Então, Paulo, como é que você aprendeu? Aí ele diz, mas foi mediante revelação de Jesus Cristo. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele apareceu a Paulo e foi revelando o evangelho da graça de Deus, revelando esse evangelho das insondáveis riquezas de Jesus Cristo, esse evangelho da graça de Deus. Para terminar esta live, conheça as cartas de Paulo. Não adianta ficar com aquelas velhas pregações do Velho Testamento, aquelas histórias do Velho Testamento, as campanhas do Velho Testamento, os sábados da velha aliança, aquela coisa toda que confunde. De novo eu vou dizer isso para você. As falsas doutrinas, elas vêm da velha aliança. As falsas doutrinas, as falsas campanhas, os falsos votos e sacrifícios, vêm da velha aliança. Não adianta ficar com mentalidade naquilo. Eu preciso conhecer as cartas de Paulo, preciso conhecer o evangelho da graça de Deus, onde Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos ficando por aqui, foi uma alegria poder chegar até você. Eu termino esta live com aquela frase que eu gosto de declarar, dizendo, a tua vida vale mais que o mundo inteiro.